Olá, meus irmãos, Shalom, boa tarde. Eu me chamo Bernardo, para quem não me conhece, sou consagrado da comunidade de Aliança aqui na Missão de Niterói. E para mim sempre é uma alegria quando me convidam para partilhar um pouquinho, dar uma formação no grupo de oração. Eu gosto muito porque o pastoreio é uma coisa que me encanta dentro da comunidade, o grupo de oração. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho um carinho especial pelo grupo de oração. E hoje, me pediram para partilhar com vocês, Grupo Israel, o tema sobre ser Shalom. E assim é um desafio, partilhar o que é ser Shalom. Eu queria iniciar tirando assim um pouco da cabeça dos irmãos que acham que ser Shalom é só quem é da comunidade Vida e da comunidade Aliança. Não, o nosso fundador, Moisés Azevedo, ele diz que compõe a comunidade Shalom, compõe a obra Shalom, os irmãos da comunidade Vida, os irmãos da comunidade Aliança e a obra. A obra também faz parte. Muitos irmãos acham que eles precisam estar dentro da comunidade de aliança ou de vida para ser Shalom, e que na verdade não é. Nós temos irmãos que trilham este caminho de santidade também na obra, que assim Deus escolheu para eles. Ao, ao decorrer desta pregação, eu vou falar um pouquinho sobre isso, deste todo que é a vocação Shalom e dessas partes que compõem este todo. E dentro deste todo tem a parte do obra Shalom. Isso é muito interessante e muito importante nós sabermos isso, porque senão achamos que só os irmãos da aliança e os irmãos da comunidade vida fazem parte deste todo que é o ser Shalom da obra Shalom. Na verdade não é. Há muitos irmãos dentro da obra que são muito santos, que vivem realmente a missão de testemunhar o Cristo ressuscitado que passou pela cruz, que é verdadeiramente uma testemunha do príncipe da paz, que tem essa profunda experiência com o Shalom e que vive a evangelização. O ser Shalom nasce deste contato de oração com Deus. E também na obra você pode ter esse contato de oração com Deus. Você na obra também é chamado a rezar, a ter seu estudo bíblico. Vocês que seguem este caminho na Filoteia, neste tempo de amizade com Deus, também vivem como nós, também este caminho de intimidade com Deus. Vocês que são chamados neste tempo, sobretudo, assim como nós da comunidade de aliança e de vida, também somos chamados a cada dia a crescer na intimidade com Deus através da oração, como diz a nossa baluarte, Santa Teresa. Então isso é ser Shalom na vida de oração. E a obra também não vive aquilo que nós vivemos na vida de oração? A obra também é chamada a viver a missa diária, a rezar o terço, o rosário, assim como nós, a se confessar uma vez por mês. Então, a gente precisa parar com essa mentalidade de achar que ser obra não é ser Shalom, em que ser comunidade de vida e comunidade de aliança é ser um status. Ter o sinal no peito não é um status. Não, eu não preciso galgar, lutar para chegar e receber o sinal. E aí pronto, agora eu estou realizado. Muito mais do que ter um tal no coração, é ter no coração, perdão, muito mais do que ter um tal colocado no peito, é ter o tal no coração, gravado no coração. Esta cruz que eu trago no peito, que é uma experiência de morte e ressurreição, que saiu da morte e gerou a ressurreição para a vida, que saiu da morte e foi para a vida. Então nós, irmãos, precisamos crescer nesta mentalidade. Vocês que vão trilhando um caminho na obra Shalom, precisa também assumir de verdade esse ser Shalom, assumir como o centro de evangelização também é meu, aquela casa também é minha. Então, quando eu entro dentro do Shalom, se está sujo, eu quero limpar, porque é a minha casa.
Quando eu vejo algo que não está certo, eu quero consertar, porque também é meu, faz parte de mim. Quando eu vejo uma realidade que não está correta, eu busco consertar, falar com quem é de direito para que aquilo se ajuste. Quando eu vejo uma postura, até mesmo de um irmão da comunidade de aliança, de vida, que não condiz, que não é correta, eu chamo aquele irmão na caridade e falo com propriedade, porque a comunidade também é minha, eu também faço parte. E por amor, eu quero que aquilo caminhe da forma correta, daquilo como Deus quer, não como o homem quer. Então nós, como Shalom, como obra Shalom, como Shalom, precisamos assumir esta responsabilidade. Eu me recordo no meu início da obra, para quem não sabe, eu caminhei muito tempo na obra, foram 4 anos de obra, até ingressar na comunidade Shalom. Nesse ano eu completei 10 anos de obra Shalom. E é uma alegria, porque em setembro vai fazer 10 anos que eu fiz o meu seminário no Shalom, né? E é uma alegria, porque ao iniciar na obra eu não pensava nada em vocacional e eu quis beber da obra. Então eu era uma ovelha muito participante da obra, tudo que tinha assembleia eu estava presente. Eu morava em Alcântara e ia para o Rio no Catete. Eu comecei indo para Botafogo, aí logo depois veio a transição para o Catete, ali no Largo do Machado, e eu ia desejoso, ia domingo, ia sábado. Comecei a ter um ministério na medida que primeiro eu comecei fazendo os cursos, comecei no grupo de iniciantes, depois fui para o Querigma. Aí no final do Querigma eu assumi um ministério, foi me dado um ministério que eu fui participar do celeiro, né? E ali eu fiquei 1 ano para depois ir para o pastoreio, mais 1 ano para depois ser pastor. E foi muito providencial e maravilhoso viver este tempo de obra, porque hoje o que eu sou dentro da comunidade, eu agradeço aqueles anos de obra, de somente ser obra, de amar, de me sentir pertencente. Naquele tempo eu assumia responsabilidades de eventos, os irmãos me foram me conhecendo da aliança, foram me inserindo conjunto com eles nos eventos. Eu participei do primeiro Aleluia do Shalom, organizando na estrutura, o primeiro congresso de jovens no Rio de Janeiro. Eu ajudei na estrutura, toda aquela organização. Eu estava sempre muito metido lá e como obra, e tendo responsabilidades muito grandes. Mas por quê? Porque a comunidade entendia que obra também é Shalom. Então eu tinha a responsabilidade de coordenar irmãos da aliança da comunidade de vida. Isso não tinha uma diferença, não é uma questão de hierarquia dentro da comunidade, mas sim de amor e de zelo. Então, isso foi muito bom para a minha vivência. Hoje eu sou um fã daquele que vive um tempo na obra. Claro, Deus tem um tempo para cada um, Deus tem uma pedagogia para cada um. Tem irmãos que chegam na obra e já ingressam na comunidade. E tem irmãos que ficam na obra há muito tempo e que são obra. Maravilhosos. No Rio a gente contemplou irmãos que já até faleceram, mas que eram um profundo exemplo de santidade, que eram obra. Viviam no seu grupo de oração, testemunhavam o evangelho, testemunhavam a evangelização, viviam de uma vida de evangelização, unidade e contemplação no seu ser obra, no seu ser grupo de oração. Eu tive uma graça que eu tive um grupo de oração e quem não sabe, meu primeiro pastor foi o Leandro, né? Do grupo, né? Eu tive um pastor que foi do Iniciantes, que era o Theo, mas depois, quando eu fui para o Querigma, ficou a mesma pastora do grupo iniciante e veio o Leandro, que hoje é o nosso RL aqui. E era um grupo maravilhoso, as nossas convivências, a gente se uniu, muitos irmãos ingressaram na comunidade, estão até hoje. E a gente vivia aquela intensidade de ser obra de grupo de oração, era prazeroso. Eu demorava 2 horas para chegar no Shalom. Então, para mim no sábado era aquela alegria, sabe? Às vezes eu tinha que sair mais cedo de casa. Quantas vezes eu tinha 1 hora eu já tinha que estar saindo para chegar no Shalom 3 da tarde, né? Então eu tinha toda aquela dinâmica. Cada tempo eu ia de uma forma. Eu ia de metrô, depois eu comecei para Niterói pegando o Gávea. Antes eu pegava o Botafogo, soltava Laranjeiras, ia caminhando. Era diversas formas que eu fazia para poder até chegar mais rápido no Shalom, né? Mas no início demorava
para eu chegar, não conhecia muito o Rio, eu fui conhecer o Rio mesmo depois que eu fui para o Shalom, né? Tudo na hora que a gente tinha que fazer, era encontro disso, pregar em outro lugar, e enfim, acabei indo conhecendo o Shalom, sobretudo andar de metrô, claro, já tinha andado de metrô, mas eu não tinha muita habilidade em ficar andando o Rio todo de metrô. Então ia para Bangu, eu ia de metrô. Então, e era uma alegria para mim, sabe? Era uma alegria fazer a baldeação. Eu lembro que tinha atividade lá a comunidade, a Missão do Rio tinha um centro de eu volto Israel, né, para jovens com dependência química lá em Bangu, perto do presídio. Na verdade, depois do presídio. Então eu ia pegava o metrô até Coelho Neto, do Coelho Neto pegava uma van, uma Kombi, depois pegava outra Kombi e eu ia com alegria, porque eu fazia parte. Coisas que às vezes hoje os irmãos da comunidade fazem com naturalidade, eu também como obra fazia. Então, nessa introdução dessa motivação, dessa formação, eu queria convidar vocês, a partir de hoje, a fazerem parte, a se sentirem parte, a ser parte deste todo que é a obra Shalom. Não tenham medo, não tenham medo de assumir a missão de Niterói como a sua casa, como a sua missão. E olhar para aquele lugar, hoje eu olho para o centro de evangelização, é a minha casa. Eu cuido daquele lugar. Se eu encontro um lixo no chão, eu vou lá e pego e coloco. Se eu vejo algo sujo, eu vou lá e limpo, porque é minha casa. Não porque eu sou consagrado da comunidade de aliança. Não, mas porque aquilo é meu. E também nós como obra. E sabe por que eu faço isso? Porque quando eu era obra, eu aprendi isso. Quando eu iniciei lá no meu primeiro ministério, que foi o celeiro, falava sobre isso, sobre assumir o Shalom como a tua casa, como algo seu. E hoje eu olho para o Shalom com essa preocupação. Eu vejo se está tudo bem quando eu estou indo embora, se eu sou um dos últimos a sair, eu vejo se o Shalom foi realmente fechado corretamente. Tudo isso, eu tenho esse cuidado. Eu estou prestando atenção em algum irmão, se não está tendo alguma postura, eu chamo um irmão e converso com ele e ajudo o irmão. Isso é caridade, isso é ser irmão. Nós somos família, família Shalom, e quer sempre o bem do outro. E aí, passando essa introdução, né, eu queria poder falar uma frase do Moisés, né? O que Moisés fala sobre a obra Shalom. O Moisés fala assim: a obra Shalom é uma obra que nasce no coração misericordioso de Cristo, como alegre instrumento de amor e de misericórdia de Deus. E aí, isso é muito forte, né? O nosso fundador falando. A obra Shalom, ela nasce aonde? No coração misericordioso de Cristo. E, como resposta, nós precisamos ser instrumentos do amor e da misericórdia de Deus. Ser obra Shalom é ser instrumento do amor e misericordiar a humanidade. Nós precisamos amar a humanidade. De forma muito especial, os jovens. Ser obra Shalom, ele precisa amar os jovens. Ele precisa de verdade amar o jovem com toda a potência do seu ser, da sua vida. Dedicar toda a sua vida especial pelos jovens. E com os jovens, pelas famílias, pelos maiores, os idosos, as crianças e tudo mais. Porque o jovem é a nossa primazia. Então, nós que somos esta obra Shalom, nós fomos gerados no coração misericordioso de Deus. E não tem como, sendo gerado neste coração misericordioso, neste coração amoroso de Deus, não tem como não ser amor. Não tem como ser misericórdia. E isso nós somos chamados. Isso nós somos chamados como obra, como integrantes do grupo de oração, como integrantes da comunidade de aliança, como integrantes da comunidade de vida, a sermos amor e misericórdia para a humanidade que padece, que sofre, que geme as dores do mundo. Então a sua função como o ser obra é amar a humanidade, é ter este amor pela humanidade e por ele gastar a sua vida como forma de gratidão, porque assim como Deus te alcançou, nada melhor do que dar de graça aquilo que de graça recebemos. Não tem coisa melhor. Hoje eu olho
quando as pessoas falam, né? Cara, tu foi para Bolívia num momento tão bom da tua carreira, onde profissionalmente você estava tão bem, tinha um bom salário, estava muito bem profissionalmente. Agora voltou, tem uma pandemia, está desempregado, está dando uma aulinha ali, a linha cai, não tem mais aquele rendimento que você tem, está precisando morar na casa dos seus pais e tudo mais. Mas eu não poderia dizer não para Deus diante daquilo que Deus fez na minha vida. Quando chegou a resposta que eu ia para a Bolívia, sem mesmo eu querer ir para a Bolívia, eu não teria como não dizer, eu não teria como negar sim, porque gratidão no meu coração, porque tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus me mudou, tudo que Deus transformou a minha vida, e não teria como não ser grato a este Deus. E por amor a Deus eu fui. Por amor a Deus, é o que dá sentido. Ser obra Shalom, eu queria que vocês gravassem isso no coração. Ser Shalom é ser grato a Deus. Tudo que nós fazemos na vocação tem como primeiro a gratidão do amor de Deus por mim. E como resposta a isso, eu faço. Eu não posso ir para uma evangelização se não é por amor. Eu não posso ir para uma confraternização, uma convivência com meus irmãos se não é por amor. Eu não posso ir para a oração se não é por amor. Sabe por que muitos irmãos não rezam? Porque eles não são gratos a Deus. Porque se realmente são gratos a Deus, porque tudo que Deus fez, por todo este amor, eu posso não conseguir rezar as 2 horas, mas eu vou rezar ali um tempinho com Deus. Para pelo menos assim, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então, o amor é a nossa forma de gratidão a Deus. Então, temos que ser gratos a Deus, tá? Então, desculpa, né? Tudo é... Aí minha mãe entrou, eu tinha falado que estava gravando o vídeo, mas tudo bem. Foi. Alguém deve ter me ligado, mas depois de ligar de novo, desculpem. É forma de gratidão, eu rezo como forma de gratidão a Deus. Como forma de gratidão a Deus. Então a gente tem que rezar a nossa oração. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais um dia. Quando eu acordo, eu vejo o dia bonito. Quando eu olho para minha família, por mais que tenha desafios, obrigado, Senhor. Eu vou ali rezar. Tantos lugares, quando eu vejo jovens morrendo, esses dias, foi ontem, eu vi no YouTube 2 jovens que foram carbonizados em São Gonçalo. Saíram de uma festa, um jovem de 18 e um jovem de 19 anos. Eram militares, estavam vendo o jogo do Flamengo e do Fluminense. Saíram e foram até 2 horas da manhã, estavam numa boate em São Gonçalo, bebendo, confraternizando, apareceu o vídeo deles dançando e tudo mais, e foram encontrados por volta de 5, 6 horas da manhã, atrás do cemitério do Pacheco, com o carro incendiado e os 2 corpos. E aquilo me gerou uma dor. Eu falei assim, meu Deus, onde eu estou que aqueles jovens talvez não tiveram a oportunidade de ouvir o amor de Deus? E aí eu digo, eu preciso ser grato, porque Deus, eu poderia ser um daqueles. Não sou jovem, já tenho 34 anos, mas poderia estar no bar e poderia, talvez eles foram assaltados, ainda não se sabe o que aconteceu com eles, provavelmente foram pegos e mortos, mas poderia ser eu lá, poderia ser eu, mas Deus é tão bom que me salvou. Não que Deus não seja bom com eles, não é isso, mas Deus me alcançou e como forma de gratidão eu quero também alcançar a outros. Isso é ser obra Shalom, é ter este coração grato a Deus e querer retribuir, meus irmãos. Não é só a função da obra da comunidade de vida de aliança, é também da obra. Também da obra. A obra, quando chega alguém novo no Shalom, também tem que acolher, bem-vindo, aquela alegria, aquele sorriso. Isso é ser obra Shalom. Isso é ser Shalom. Não tirem dessa mentalidade isso, porque o Moisés inclui todo mundo neste todo. Somos partes que compõem este todo.
e somos esses instrumentos do amor e da misericórdia de Deus, tá bom? E aí eu queria partilhar também um pouquinho com vocês, aprofundar aqui sobre o ser Roba Shalom, né? E aí adentrar um pouco mais, ser mais profundo, né? Esse ser obra Shalom é testemunhar, como eu disse, né? Testemunhar o amor e a misericórdia, encarnando o evangelho de Cristo. Por isso a gente faz o estudo bíblico, porque a palavra de Deus precisa estar encarnada, né? Ela precisa estar encarnada em nós. Por isso, se eu não vivo o evangelho, se eu não o leio, se eu não estudo a palavra de Deus, isso não faz sentido na nossa vida, né? E ser obra Shalom é ser corajoso, é assumir a parte que lhe cabe na vida, é ser exatamente aquilo que Deus chama a ser, no mais profundo da sua identidade. É buscar cada vez mais dar fruto no seu apostolado, colocar a sua vida no apostolado com a verdade, intensidade, disposição. É ser centro de evangelização a qualquer lugar que você vá. Isso é ser obra Shalom. Isso é ser obra Shalom. É estar com o coração na obra, é estar com essa disposição, com a intensidade, é buscar cada vez mais dar fruto aonde Deus te pede. Se é no seu ministério, aonde Deus te chama. Isso é ser obra Shalom. E aí, como eu disse, né, quem compõe, né? Quem compõe essa obra Shalom são os participantes da comunidade Vida de Aliança e da obra, e os participantes que são do grupo de oração. Cada membro da obra se compromete a testemunhar o Evangelho nos dias de hoje. Então, esses três têm que se comprometer. Talvez, se o irmão da aliança não está se comprometendo a testemunhar o Evangelho no dia de hoje, ele não está sendo obra Shalom. Assim como você, participante do grupo de oração, não se compromete a viver e testemunhar o Evangelho, também não está sendo obra Shalom. Então, é obra Shalom aquele que realmente se compromete a testemunhar o Evangelho nos dias de hoje. Aqueles que fazem a experiência de crescer na graça, de crescer de dentro para fora, a partir de uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Nós não crescemos de fora para dentro, mas crescemos de dentro para fora. Estes irmãos que compõem a obra Shalom, a cada dia, pela experiência do ressuscitado que passou pela cruz, que é o príncipe da paz, nos faz crescer de dentro para fora. Isso são os membros da obra Shalom. Acredito que deu para vocês entenderem, né? E como a gente cresce de dentro para fora a partir dessa experiência do ressuscitado que passou pela cruz? A partir de uma vida de oração. A partir de uma vida de intimidade. Vocês que estão no grupo de Filoteia, as formações de vocês vão trabalhando muito isso. Crescer na vida de oração. A vida de oração é um caminho de intimidade com Deus, como diz Santa Teresa. E aí eu vou crescendo neste caminho de dentro para fora. E aí, quando eu cresço de dentro para fora, eu consigo transbordar, eu consigo evangelizar, porque é algo concreto, algo que se firmou. O que está fora pode se perder, mas o que está dentro está guardado, está gravado em mim. E aí eu consigo dar com mais sinceridade. Existem até, né, ditados que dizem que aquilo que vem de dentro é mais profundo. E é basicamente isso. Por isso, nós, como membros da obra Shalom, crescemos de dentro para fora. A obra Shalom, então, já não vive mais para si mesmo, mas para Deus e para os outros. Este é o caminho da vida da obra Shalom. Este é o segredo de vida. Este é a paz. Isto é ser Shalom. Ser Shalom é isso, é não mais viver para si mesmo, é viver para o outro. Ser obra Shalom é entender que, lembra da resposta de gratidão que eu falei? É como gratidão a Deus, eu quero dar a minha vida para o outro. Eu não quero mais viver uma vida egoísta. Sabe quando você está mal? Quando você não quer mais rezar, quando você já quer desistir do grupo de oração, quando você quer sair da comunidade, da obra? Você pode olhar, você está vivendo uma vida egoísta. Claro, tem motivos
que te fazem levar. Mas a grande porcentagem das pessoas que querem desistir é porque estão vivendo uma vida egoísta, uma vida para si mesmo. Elas já não ligam mais para o outro, elas já não se preocupam mais com o outro, e aí elas só vivem só para si. E aí esse egoísmo faz ela querer desistir. E ser shalom não é assim. Ser shalom é viver uma vida para Deus e para o outro, porque indo para Deus eu vou para o outro. É uma vida de esquecimento, de perder tudo para tudo dar tudo pelo tudo, perder para ganhar, ser livre para amar, uma própria decisão, ser livre por optar não mais as minhas coisas, mas a outras coisas para amar o outro. Então isso é ser shalom. E eu queria, assim, também te questionar, né? Você hoje, o que você já escutou até agora, você se sente obra shalom? Você realmente olha para o centro de evangelização, para o teu grupo do seu grupo de oração e se sente pertencente dele? Eu acho muito interessante porque antigamente, quando eu comecei na obra, o meu grupo de oração ainda não tinha um WhatsApp, né? Então a gente se comunicava a partir de um link, era um e-mail que tinha no Yahoo, e tudo que você enviasse para esse e-mail, todas as pessoas que estavam cadastradas naquele e-mail, era como se fosse um grupo, né? Yahoo Group, alguma coisa assim. Todos recebiam aquele e-mail. E era uma coisa que a gente se comunicava por e-mail todo o tempo, né? Hoje seria mensagem por WhatsApp. Mas aquilo era interessante, né? Porque também era um tempo que a gente não tinha muito e-mail no celular. Celulares ainda não tinham muito. Então a gente tinha que entrar no computador mesmo, pelo trabalho e tudo mais, e era muito mais intenso. Porque ali a gente mandava nossas correntes de oração, ali a gente partilhava e tudo pelo e-mail. E era interessante, e era tão mais forte, porque a comunicação não era tão fácil como é hoje pelo WhatsApp. Não tinha tanto e-mail pelo celular, então você tinha que ter um computador. Geralmente as pessoas trabalhavam, ninguém ficava no computador o dia inteiro. E aí, mas as pessoas respondiam, ali tinha uma união. E, e você hoje, você é aquele cara que fica só mandando mensagenzinha ou você é profundo na partilha com seu grupo de oração? Você toma pertença do seu grupo de oração? Quantas vezes ou qual foi a vez que você ligou para os seus irmãos de grupo de oração? Que não simplesmente deu um bom dia por bom dia. Não, mas que você foi profundo. Qual foi a vez que você rezou por algum membro do seu grupo de oração, pelos seus pastores, ou até mesmo por algum irmão? Eu partilhei isso algum tempo numa live do Vocacional e eu falava isso. Você reza pelos teus irmãos? Você adentra na vida do teu irmão? Isso é ser obra shalom, isso é me esquecer e lembrar do outro. Eu partilhava na reunião de ministério que uma irmã do ministério teve um filho. E eu não mandei uma mensagem perguntando, nem para o esposo ou para a esposa. Eu não mandei, e ela estava presente. Eu falei assim, perdão, minha irmã. Perdão, porque é algo tão importante para nós, é um sobrinho meu, espiritual, e que eu não te mandei uma mensagem para perguntar. E você? Será que você se preocupa com teus irmãos? É é profundo, não manda simplesmente um bom dia, não pergunta como você tá, mas com propriedade. E aí, meu irmão, como tá a sua vida? Eu rezei por você e Deus me disse isso. Porque quando a gente cresce, quem está já na fase filoteia, já se entende que tem uma intimidade com Deus. Então escuta, pede a Deus uma palavra e aí vai e diz: Senhor, fala para o meu irmão, fala para aquele meu irmão do grupo de oração, o que eu posso ajudá-lo, envia para ele, olha meu irmão, eu rezei, Deus me deu uma passagem para você, tá? E Deus me fez entender isso. Assim a gente precisa crescer. E aí, já aproveitando que a Bíblia está na minha mão, eu queria ler para vocês aqui uma passagem clássica, mas assim deve ser a obra Shalom. É a passagem de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, das primeiras comunidades cristãs. Lá no versículo 42, Atos 2, versículo 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossavam-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos.
Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem e dividiam-se entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia o seu número os que seriam salvos. Meus irmãos, esta palavra ela é muito forte para nós, porque a gente pode tirar dela pontos muito fortes. Eram irmãos que estavam assíduos no templo, assíduos na oração. É claro, a gente fala assíduos no templo, né? Eles viviam em comunidade, viviam preocupados, assim como nós vivemos no Shalom praticamente, mas não só no Shalom, mas assíduo em preocupar-se com os outros. Passavam de casa em casa dividindo o pão. Às vezes, o que Deus hoje nos pede como comunidade nova não é passando de casa em casa dando um pão, mas é passando de coração em coração, deixando a graça de Deus, deixando o verdadeiro pão espiritual, deixando a mensagem de Deus, deixando o verdadeiro fruto, deixando a verdadeira semente que Deus pede. O que Deus nos pede é isso, é partir, é repartir aquilo que Deus me dá. E você reparte o fruto de Deus da oração? Porque Deus não fala só para você, Ele fala para todos. E você reparte com seus irmãos os frutos que Deus te deu na vida de oração? É próprio. Com aquilo que Deus ficou tão forte em mim que eu quero repartir, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Isso também é um fruto de uma nova comunidade, daqueles que são unidos, que desejam trilhar um caminho juntos. E é claro, também a gente pode compartilhar os nossos bens. Às vezes, eu como membro de grupo de oração, me sobrou pouco, mas eu posso comprar um bombom para cada um e mandar para cada um com um cartão, dizendo: meu irmão, fazendo aquilo que Deus te inspirou a dizer, não quero nem dar como exemplo nada, mas Deus vai te inspirar a você partilhar com seu irmão. Isso é ser obra Shalom, meus irmãos. Eu já vou me encaminhando para o fim. Eu queria partilhar aqui daquilo que eu falei do todo. Eu achei um texto no Com Shalom que fala sobre o ser obra Shalom. Então eu vou pedir aqui perdão a vocês, mas eu vou ler esse texto. Ser obra Shalom. A obra é linda. É uma parte inestimável, até incalculável. São pessoas, partes, que surpreendem ao surgir dos lugares mais inusitados, a buscar mais informação sobre este todo pelo qual foi cativado. E aqui esse texto ele vai dizendo que o todo é a obra Shalom e parte são os irmãos da aliança, da comunidade de vida e a obra. Todo ser humano faz parte de alguma coisa. Ser parte de algo é quase uma necessidade vital, dá mais sentido e movimento à vida. Sendo iniciativa de um ou de outro, ser parte implica um sim. Poderíamos dizer que houve um contato, uma descoberta, uma identificação, uma análise, um aprofundamento e uma adesão. Pronto, tornou-se parte. Ser parte é provar a cada dia uma decisão tomada, é assumir sua parte em um todo. Existe, por exemplo, um todo que nasceu em 9 de julho de 1982. Este todo, com sua proposta nova e feliz, atraiu partes que queriam fazê-lo comunicado, conhecido, amado. Este todo é um tanto exigente, mas foi sempre abundante, numa dinâmica misteriosa de dar parte a muito mais do que eles ofereciam ao todo. Magnífico, um tesouro encontrado que cada parte queria partilhar. O todo deixou ser servido pelas partes de formas diferentes. Havia uma parte chamada a viver deste todo em sua plenitude, que seria a comunidade de vida. Outra parte participava dele com toda a sua vida, que é a comunidade de aliança. E outra parte era atraída pelo serviço de outras partes mencionada
Comunidade Vida e Comunidade Aliança, e que se engajava buscando conhecer mais o todo. Esses engajadas são as partes de uma chamada obra. Nestes anos em que todo vem amadurecendo e crescendo, a obra vem desempenhando papéis diversos, contribuindo cada vez mais, conferindo uma variedade e um progresso admirável ao todo. A obra representa aquela parte do todo que mais expressa um encantamento por fazer parte de algo. São aqueles que chegaram há pouco tempo ou nem tão pouco tempo assim, que trazem no coração o anseio da descoberta, o desejo de servir, conhecer e encontrar a melhor forma de ser parte do todo. Meus irmãos, então eu queria já ir finalizando esta nossa partilha, esta nossa formação, que tem como tema ser obra Shalom, é fazer que você compreenda que você é parte deste todo. E se este todo está sem uma parte, ele está incompleto. Então, assuma a sua adesão, assuma a sua responsabilidade, que você faz parte de um todo. Você é obra Shalom. Você é comunidade católica Shalom. Você faz parte deste todo e tem o seu lugar específico e tão especial como as outras partes têm. Que Deus abençoe vocês nesta caminhada de grupo de oração, nesta caminhada de Filotéia.